Oi, e aí, tudo bem? Ó, tô num lugar paradisíaco aqui, viu? Olha lá o lago, lugar gostoso, tranquilo, muitas árvores. Rapaz do céu, como é bom estar assim num lugar tranquilo e começar a meditar nas coisas do Senhor, meditar na palavra de Deus. Então, eu tava aqui pensando um pouco agora sobre a palavra de Deus e resolvi tentar fazer um vídeo, passar algumas informações para vocês. O que que acontece? A Bíblia fala em Malaquias que Deus não muda e não tem nem sombra de variação. Então, quando Deus fala uma coisa, ele não volta atrás, né? Ele falou, é uma coisa que é eterno. E dentre essas coisas que ele fez, a primeira foi o homem. O homem foi feito com a mão, ele usou a mão dele para fazer o homem. Fez o boneco, fez os membros, fez a cabeça. E no final ele soprou o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, né? E o homem foi feito para viver pela eternidade, lá no Éden, né? Nós não teríamos que sair de lá. Deus falou, todas essas árvores lindas que você está vendo aqui, ó, todas essas árvores maravilhosas que você está vendo aqui, ó, todo esse lugar, aquele lago, todo esse lugar assim que são encantadores, estava à disposição do homem. Os homens viviam ali. Adão, Eva, né? Acontece que ele falou assim, ó, tem uma árvore aqui no meio, tá? Que a Bíblia não fala que é macieira, que dá maçã, né? Mas era uma árvore que dava frutos. Ele falou, desta árvore aqui vocês não vão comer. Tudo que está aqui, tudo, imagina você, tudo que está no planeta Terra, tudo que está no planeta Terra é seu, para você usar, Deus falando com o homem. Mas esta única árvore que está aqui no centro, ó, essa árvore aqui, olha, ela vai dar um fruto, vocês não mexem nela. Não tem que mexer nela. Tudo é seu, menos isso. Por que Deus fez isso? Ele era egoísta? Fosse egoísta se ele falasse, essa árvore é sua e o resto todo do planeta inteiro é meu. Aí ele seria egoísta. Mas o que ele fez? Ele falou, tudo é seu, menos esta árvore. Porque se você comer essa árvore, você vai morrer. Adão até que foi meio inteligente, né? Ele estava lá para cá, não sei o que ele fazia, mas devia olhar as plantas, devia olhar os animais, os pássaros e tal. E a Eva, né, distraiu um pouquinho, foi andando, e de repente ela chegou perto da árvore. E aí a serpente, né, que foi a primeira sessão espírita, ó, pensa bem, ó, primeira sessão espírita, a serpente foi usada como corpo para Satanás. Primeira sessão espírita. Isso quer dizer que sessão espírita é a segunda, terceira, quarta, milésima, trigésima, quinquagésima, tetraquinquagésima e por aí vai. Todas as sessões espíritas são exatamente isso, o que a Bíblia está falando. Satanás usando o corpo que não é seu. E aí, Satanás falou para ela assim, através da serpente, você não vai comer dela, por quê? Ela é um fruto que vai abrir o seu coração, vai abrir seus olhos, você vai enxergar o bem e o mal. É uma coisa boa, você vai ser igual a Deus. Qual que era a intenção de Satanás? Ser igual a Deus, não era? Por que ele foi expulso do céu? Porque ele vivia no céu, ele era segundo escalão, era Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. O segundo escalão era Satanás, mas ele quis se elevar, ficar acima de Deus, ele quis ficar acima do trono de Deus. O coração dele cresceu de inveja, né? Então, ele já foi expulso do céu porque ele não se submetia ao comando da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Ele não submetia. Foi mandado para a terra. Na verdade, foi mandado para fora do céu, né? Ele rodou vários planetas, vários universos. Ele rodou e não achou ninguém que aceitava ele. Ellen White diz que muitos planetas por aí vivem ainda o Éden, porque não aceitaram a tentação de Satanás. Mas aqui no planeta Terra, infelizmente, né, a mulher cedeu à tentação, né, cedeu ao desejo que foi instigado pelo Satanás através de uma sessão espírita e ela pegou o fruto proibido e comeu. Ela falou assim, ó, se comer vai morrer. Deus falou que se comer vai morrer. Aí Satanás falou, não morre não, olha aqui, ó. E pegou e mordeu e comeu. E ela viu Satanás comendo através do corpo da serpente.
e falou: ah, se ele não morreu, acho que eu também não vou morrer. Primeira dúvida, duvidou da palavra de Deus. Quer dizer, Deus falou uma coisa, lá em Malaquias diz que Deus não muda e nem tem sombra de variação. Deus fala uma coisa e aquela coisa é certa. Pode escrever. Mas aí o que aconteceu? Ela pegou, viu que Satanás não comeu e não morreu, ela pegou e comeu também. E quando ela comeu, ela sentiu uma sensação maravilhosa, uma coisa linda que preencheu assim o ser dela. Ela falou: nossa, que coisa boa que eu estou sentindo, que sensação maravilhosa. Essa sensação era ter dado espaço a Satanás. Satanás, ele propõe uma vida que não é real, uma vida artificial, que no fim vai levar à morte. Bom, Eva, né, com a maçã na mão, procurou Adão. Falou: Adão, 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 eu estive lá na árvore e comi e não morri. Deus estava mentindo pra gente, porque ele falou que quem comesse morresse e eu não morri, eu estou viva. Come, experimenta, vê como é bom. O Adão poderia até ter evitado, né? Falou: poxa vida, eu vou comer isso aí, eu vou morrer, né? Porque Deus falou que se comer eu morro. Mas ela não morreu, então ele ficou em dúvida: morro ou não morro? Mas o amor dele por ela era tão grande que ele falou: se ela morrer, eu quero morrer junto, porque a minha vida não tem não tem muito significado sem a minha Eva. E ele comeu. Bom, os dois comeram. Quando eles comeram, o que aconteceu? Eles eram revestidos de uma energia, era uma luz, e não tinha a aparência do corpo nu. Eles tinham um fulgor igual os anjos têm, né? Uma áurea luminosa e o corpo luminoso. O próprio Moisés, quando esteve na presença do Senhor, que ele desceu do monte, ele também estava claro, ele tinha luminosidade na pele dele, só de entrar em contato com o Senhor. Então, Adão e Eva tinham essa luz. E quando eles pecaram, que o pecado não é comer fruta, não é comer maçã. O pecado era não obedecer a Deus. Esse era o pecado, porque Deus falou: tudo está para aqui para vocês, mas isso aqui eu não quero que vocês mexem. Então o pecado foi esse. Deus não falou assim: ó, vocês não podem ter relação sexual. Não falou, pelo contrário, falou: crescei-vos e multiplicai-vos. A ordem é para que o casal se unisse numa só carne e se multiplicasse. Mas infelizmente veio o pecado, né, que é justamente a desobediência. E aí já sabemos do que aconteceu, né? 2 anjos foram colocados lá com uma espada de fogo, impedindo que Adão e Eva adentrassem no paraíso e tivessem acesso à árvore da vida. Porque no paraíso vai ter uma árvore da vida. Você vai comer todo mês, vai sair um fruto, você come, aquilo te dá 30 dias de vida. E isso aí vai ser o resto da eternidade. Você vai ter o fruto da árvore da vida. Nós vamos ter acesso. Só que agora nós não temos esse acesso. E o que aconteceu? Aconteceu que Adão e Eva foram expulsos do céu e junto veio uma praga. Não porque Deus quis judiar deles, mas porque Adão e Eva precisavam aprender que o salário do pecado é a morte, que quem se desvia de Deus, ele sofre, ele tem provações fortes, duras e às vezes até invencíveis. Mas quando você dá a mão para o Senhor, quando você aceita o Senhor como seu Salvador, você passa por esse invencível e você consegue começar a vencer as tentações. E uma das pragas que Deus deu foi a mulher dar à luz, né, com dores de parto, né? E o homem tem que trabalhar para sobreviver, trabalhar no campo, e viriam ervas daninhas para atrapalhar a vida dele, a plantação dele, etc. e tal. E ali começou uma curva descendente, né? O homem foi cada vez ficando pior, 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 pior. Adão e Eva iam viver eternidade, não ia morrer, não tinha morte, não iam morrer. Eles iam ter a vida eterna. Pecou, perdeu a vida eterna, se tornaram mortais. Depois de Adão e Eva veio o Abel e veio Caim. Depois veio Sete, e depois veio todos os descendentes deles, né? E no começo a vida durava 960, 970 anos, 950, 780, era quase um milênio, né? Mas aí foi caindo, aquela curva descendente foi caindo, foi diminuindo o tempo de vida, até que nós chegamos no nosso tempo de hoje, que é 70 anos, 65, 70 anos. Tudo foi foi descendo, uma ladeira, entendeu? A gente foi perdendo a capacidade de viver, a capacidade de pensar, a capacidade de guardar as coisas que Deus ensinava, porque não tinha Bíblia escrita naquela época. O pai falava para o filho falava para o neto, e o neto falava para o bisneto, e passava de uma geração a outra
na conversa, não tinha livros escritos. Hoje nós temos livros, por quê? Porque a nossa cabeça não aguenta mais guardar as informações. Então somos obrigados a fazer o quê? Escrever o livro. Bom, por que eu estou falando isso? Tudo isso aí é a introdução. Porque aí eu caio aqui na lei de Deus. Como eu falei, Deus ele é um só. Deus, quando ele fala, é eterno, é uma vez só. Ele não tem duas conversas. Olha, faz isso ou faz aquilo. Não, ele faz uma coisa só. E Deus deu a lei de Deus, a lei dos Deus, os 10 mandamentos de Deus para o homem poder ter um guia. Como que eu vou aceitar o meu Deus como meu Senhor e Salvador se eu não sei o que ele quer de mim? Então Deus escreveu ali 10 mandamentos morais, 10 mandamentos morais. Essa semana aqui um rapaz falou para mim que são 9 mandamentos morais e um é cerimonial. Eu perguntei como, onde está escrito isso? Aí não tive tempo de conversar com ele, né? Vou voltar a conversar com ele uma hora. Mas Deus escreveu 10 mandamentos deles, e inclusive eu lembrei do Adão, né? Porque Deus fez o homem, né? O boneco de barro, depois ele soprou e deu fôlego de vida. E a outra coisa que Deus fez com o dedo dele, né? Está escrito lá, Êxodo 30, versículo, lá no fim, 31, 30, 31, não sei qual é o capítulo, que Deus escreveu com o dedo de Deus. Então Deus mandou Moisés lapidar 2 pedras, subiu no monte Sinai, e lá durante aqueles 40 dias, 40 noites, Deus escreveu com o dedo de Deus os 10 mandamentos de Deus, né? E ele fala que bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, está em Apocalipse 22, 14. Então até hoje, quem guarda os 10 mandamentos de Deus são bem-aventurados. Só que, assim como o homem foi caindo, a moral foi caindo, a confiança em Deus foi caindo, a saúde das pessoas foram caindo. Hoje tem gente que morre, nasce morto. Tem pessoas que morrem com 5 anos, 8 anos, 10 anos. Tem pessoa que morre com 20. Então vai caindo a qualidade, vai caindo tudo, entendeu? E da mesma forma, infelizmente, foram sendo criadas religiões e religiões e religiões, e cada uma tem uma doutrina, cada uma inventa uma coisa. Por exemplo, esse rapaz falou para mim que são 9 mandamentos morais e um cerimonial. A Bíblia, né, se você pegar a Bíblia, são 1188 capítulos. 1189 capítulos tem na Bíblia. De começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um capítulo que fala que são 9 mandamentos. Não tem, entendeu? Isso aí é uma informação que foi colocada como uma pessoa resolveu mudar o que a Bíblia estava escrito lá, ou ele tentou fundar uma igreja que já tinha 200, 300 igrejas, falou assim, ele tem que inventar alguma história para dizer que eu tenho uma doutrina minha. E aí ele pegou e adulterou a doutrina de Deus, adulterou os mandamentos de Deus e fez esse tal do 9 mandamentos morais e um cerimonial. Porque Deus elenca ali em Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 17. Lá estão os 10 mandamentos de Deus. Bom, passado uns tempos, como foi tendo declínio, chegou na época de Roma, né? A época dos romanos. Os romanos dominaram a Terra por 1720 anos. E nesse meio tempo aí, o Papa, ele resolveu corrigir os mandamentos de Deus. E ele fez uma correção dos mandamentos de Deus. Então aí entrou os mandamentos que estão escritos no catecismo, tá? Eu vou tirar uma foto, vou colocar aqui no meio no fim desse nossa conversa aqui, para vocês fazerem um comparativo entre um e outro. Mas se você pegar o catecismo, você vai ver os 10 mandamentos adulterados, não são originais. E se você pegar uma Bíblia, qualquer Bíblia, não importa qual versão que é, e no Êxodo 20, você vai ver lá os 10 mandamentos originais de Deus. Então a minha pergunta é, se eu conheço 10 mandamentos que Deus escreveu com o dedo dele, foi lá escrever na pedra com o dedo dele, e esses mandamentos são válidos até hoje. E eu conheço 10 mandamentos que foi uma versão aprimorada pela igreja romana, entre aspas, né? Aprimorada entre aspas, né? Foi adaptada para a situação diferente.
e eu sei que aquilo foi adaptado, ele foi adulterado, é uma coisa que foi adulterada, qual o mandamento que eu gostaria de seguir? Qual que seria mais interessante para eu seguir? Para uma pessoa que é racional, que é uma pessoa que entende que a gente está falando coisa séria, né, que está falando de Deus, da palavra de Deus, ele vai falar assim, não, eu prefiro seguir os mandamentos de Deus. Aí ele vai pegar a Bíblia, vai escolher lá, vai ler e vai descobrir quais são os mandamentos de Deus. E vai guardar para o coração dele, falar, Senhor, eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor escreveu esses mandamentos e que esses mandamentos é válido até hoje. Por que eu falo isso? Porque a própria Bíblia fala que lá em Daniel 7:25, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Tempo. O quarto mandamento fala que o dia de guarda é sábado. Os 10 mandamentos do catecismo fala que é domingo. Então mudou o tempo. E além de mudar o tempo, mudou a lei. Olha só como que é. Deus escreveu isso aqui no ano 99. Ano 99. Bem antes de fazer essa alteração que a Igreja Católica fez. Ele já previu que haveria a mudança dos tempos e da lei. Ou seja, quem guarda o mandamento de homens, que podemos dizer que seria o mandamento da Igreja Romana, católico-romana, está guardando o mandamento de homem. E está em oposição à palavra de Deus. Aí eu pergunto, o que você quer fazer? Você quer agradar a Deus ou quer agradar aos homens? Eu, particularmente, quero agradar a Deus. Eu quero andar com Deus, com o Senhor Deus. Por isso que eu faço isso. Eu procuro guardar os mandamentos de Deus. Tá? Isso é a coisa mais importante que tem. Imagina um filho. Você chega no seu filho e fala, filho, eu quero que você faça isso, isso e isso. Seu filho faz aquilo, aquilo e aquilo. Filho, eu quero que você faça isso, isso e isso. Seu filho faz aquilo, aquilo e aquilo. Filho, essa ferramenta eu comprei, olha, para eu trabalhar. Isso aqui é minha ferramenta de trabalhar. Você não mexe nela. Quando você chega em casa, teu filho quebrou em 10 pedaços. Filho, eu vou te dar uma bicicleta, tá? Mas cuida da bicicleta, papai é pobre, não tem muito dinheiro, eu economizei muito dinheiro para comprar a bicicleta para você, tá? Tá aqui a bicicleta. Use ela com carinho e tal. No primeiro dia que o filho vai andar, chega em casa, bateu, largou no meio da rua, o carro passou por cima, amassou tudo. Enfim, tudo que o pai fala, o filho faz ao contrário. Tudo faz ao contrário. Eu te pergunto, você acha que o pai tem alegria nesse filho? É o filho dele, ele não adianta, ele não vai falar assim, não é meu filho, é filho dele, ele nasceu dele, é filho dele. Assim como todos os seres humanos no planeta Terra são filhos de Deus. Mas só que uns agradam o Pai e outros desagradam o Pai. Quem agrada o Pai? Quem entende o que Deus fala e procura seguir os mandamentos de Deus. E quem desagrada o Pai? Desagrada o Pai é aquele que entende que Deus fala, né? Quando tem ignorância, Deus não pode cobrar. Deus diz que não cobra nada da pessoa ignorante. Mas quando a pessoa ignorante não é ser assim pejorativo, é ignorar, é não saber, é não ter conhecimento. Mas quando a pessoa tem conhecimento e mesmo tendo conhecimento, ela evita fazer o que Deus está pedindo, então aí ela deixa de agradar a Deus. Não agrada a Deus, ela agrada a qualquer outra coisa, homens, enfim, o inimigo de Deus, mas não agrada a Deus, porque Deus fala, esses mandamentos meus são eternos, são por toda a eternidade. Bom, é isso. Eu vou postar, eu sei que ficou um pouco longo, né? E peço para que, se você tiver paciência, ouvir. Se quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Se quiser falar comigo, pode falar. A gente está junto aí, tá? Tudo que eu faço é para exaltar o nome do Senhor, porque nada é mais importante do que o Senhor na minha vida. Eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu amo a Deus. E eu rogo todos os dias para que o Espírito Santo esteja na minha mente, para limpar o meu pensamento, tirar os pensamentos ruins e fazer eu, da minha pessoa, uma pessoa boa aos olhos de Deus. É isso que eu faço, tá bom? Outra coisa, se você puder, ter algum amigo, algum irmão, alguma pessoa que precisa ouvir uma palavrinha dessa, compartilha com ela, fala, olha que interessante que eu vi aqui, manda para ele. E eu também tenho o meu canal, aí você pode ir lá bater assim, ó, se inscrever no canal, ativar o sininho, e quando eu colocar um vídeo novo você recebe, tá? E dá o joinha aí pra gente ficar contente, tá bom? Quanto mais a gente conseguir aparecer no YouTube, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus, entendeu? É a divulgação da palavra de Deus, ok? Fui, Deus abençoe, fica com Deus aí, gente, muito obrigado.